Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Marcos Cropalato, Adobe Certified Expert em After Effects e Photoshop, e nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre Shape Morph, técnica presente em vários projetos de motion design, que vários animadores, quando estão iniciando na carreira, sentem um pouco de dificuldade em entender como o processo de mutação de formas funciona. Vamos lá? Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o Shape Morph e como é que ele funciona na prática no After Effects, né? Dentro da animação, em diversos momentos, a gente precisa pegar um elemento que tem uma forma específica e fazer com que esse elemento vire outro objeto. Isso pode ser feito a partir de elementos similares, onde você tem, por exemplo, um retângulo que tem a largura um pouco maior do que sua altura e transforma ele num quadrado, ou até mesmo formas mais complexas, onde você tem um losango, por exemplo, e fazer com que ele vire um triângulo. Para muita gente, quando você tem essa linha de raciocínio, principalmente se você já tem uma ideia de como o After Effects funciona, já conhece as formas básicas e por aí vai, pode achar isso muito fácil. Porque dentro das propriedades de Shape, se você criou um elemento de forma Bezier, ou seja, você consegue controlar as curvas de uma maneira tranquila, de uma maneira fácil, você pode estar convertendo isso a partir da animação dessa propriedade. E aí que nasce o problema. Por você pensar desse jeito e não entender que toda animação precisa ser blocada, que os status visuais do objeto precisam ser determinados, você pode ter uma mutação, uma transformação de elemento não tão interessante. E esse movimento de transformação não ser orgânico. E aí agora eu vou estar mostrando para vocês uma das técnicas simples para você lidar com Shape Morph, que com certeza vai abrir a mente na hora de você fazer a mutação dos objetos. Então vamos lá, né? Como vocês podem ver aqui, eu tenho um processo de animação bastante simples, que quando reproduzido, né, eu estou tendo um triângulo aqui no início do meu vídeo e depois de alguns frames, eu tenho ele se deslocando aqui, virando um quadrado. Se você já tem uma certa noção do After, você consegue perceber que aqui na minha timeline, no meu jogo de camadas, eu estou fazendo isso a partir de duas camadas. Ou seja, eu estou tendo um status visual acontecendo nessa primeira parte aqui do vídeo, mais ou menos a metade dele, e depois, na segunda metade, eu estou tendo um objeto assumindo aqui a forma retangular. Por que eu estou fazendo isso? Se eu selecionar aqui as duas propriedades e pressionar a tecla U, você vai perceber que eu estou tendo animação de algumas coisas aqui, né? Onde, primeiramente, como você pode ver aqui pela ordem dos keyframes, eu estou tendo animação de deslocamento de objeto. Ou seja, o triângulo que aparece no início do meu vídeo, ele começa a ser animado desde o início, indo um pouco para trás, fazendo antecipação do movimento, né, junto com a sua rotação. Depois ele se desloca e nesse deslocamento você tem a transformação dele num quadrado. Quando eu rodo a agulha, né, o meu Current Time Indicator, a CTI, aqui devagarzinho, né, você percebe que eu tenho um corte brusco, onde em um momento aqui de transição, no frame 15 mais ou menos, eu estou tendo o objeto deixando de ser um triângulo e se tornando um quadrado, né, um retângulo aqui pra gente, para estar assumindo essa transformação. E aí, eu gosto de falar para todo mundo que o grande barato de você trabalhar com Shape Morph é você não fazer com que os elementos eles partam de um status visual para o outro a partir do controle de uma única propriedade. Porque vamos pensar da seguinte forma, eu vou chegar aqui, vou criar uma composição nova, então vou dar aqui um Ctrl N, vou fazer ela aqui em Full HD mesmo, então vou botar aqui HDTV, 1080, 24, deixar aqui dessa maneira, vou chamar aqui de explicação, tá? Tá aí. E aí eu vou colocar aqui pra gente um polígono, tá? Vou criar ele aqui na minha tela, certo? Dessa maneira, mandar aqui um anchor point pro centro e vou falar para ele nas suas propriedades aqui de Polystar que ele vai ter, né, 3 lados. Então, criei aqui os 3 lados, já tem esse triângulo da mesma maneira que eu fiz lá. Se você já tem essa experiência, você sabe que se você quer ter controle manual, né, lidar com o objeto de forma fluida e não paramétrica a partir desses parâmetros, ao pressionar o botão direito aqui sobre o nome da forma, no caso Polystar Path 1, tá, você tem a opção de converter esse elemento para Bezier. Quando você faz isso, ele perde todas aquelas propriedades em parâmetro de pontos, de raio e por aí vai, e aí você ganha essa propriedade Path. Tanto que quando você clica aqui, os pontos que formam esse elemento, né, as vértices que formam esse shape, eu consigo selecionar e deformar ela de uma maneira bem tranquila.
E aí que vem o desafio. Como é que eu faria isso daqui, né? Pô, manter o objeto selecionado, criar um keyframe, vai passar tantos frames aqui, eu quero transformar esse cara num quadrado. Como é que você faz isso, né? Você fala, poxa, primeiro eu não tenho 3 lados, eu teria que adicionar mais um ponto. Então eu vou vir aqui na caneta, porque eu estou dominando bem o After Effects, vou aqui, ó, Add Vertex, adiciono um Vertex, você vê que ele já criou um keyframe aqui para mim, e aí eu vou modelar. Eu tenho, pô, experiência, eu vou chegar aqui e vou sair modelando. Ó, joga esse cara para cá, jogo esse aqui. Aí vem, eu movo esse aqui para cima, posso colocar esse cara para cá, e aí eu tenho mais ou menos a ideia, né, de um quadrado. Adicionando um ponto, eu consigo fazer isso tranquilamente. Só que quando você compara a mutação, é claro, eu fiz um movimento aqui se deslocando para a esquerda, da esquerda para a direita, mas quando você faz um movimento, você percebe que no meu caso, a transformação vem ocorrendo de uma maneira muito mais orgânica. Eu não tenho uma sensação dura, né, que um vértex apareceu e ele subiu chegando a um determinado status. É claro que isso está acontecendo devido também aos arredondamentos, essa sensação de algo arredondado, a silhueta do objeto, faz com que nós que estejamos consumindo essa animação, entendemos que isso é algo natural. É como se o objeto, no meio do seu movimento, que é fluido, foi lá, arqueou, né, que é um dos princípios da animação, que a gente vai lidar também no curso de introdução a Motion Design, e ele arqueou e gerou um novo status visual. E dessa maneira, eu não estou tendo essa estrutura. Então, como é que eu faço aquele resultado que a gente viu aqui a partir de 2 camadas? Qual a minha linha de raciocínio? Então, vamos lá, vou desfazer aqui. Vou manter, né, o meu triângulo aqui normalmente, certo? Com os meus 3 lados, ó lá, points, 3, tá? E aí, a partir desse cara aqui, eu vou botar o anchor point dele no meio. E como ele tem um movimento, né, meio que de antecipação de rotação, utilizando a ferramenta aqui, ó, Pen Behind, aqui em cima, eu vou estar deslocando ele aqui para baixo, né, para ele ficar no rodapé aí do elemento. Eu até vou criar uma guia, né, vou vir aqui no menu View, tá? Em Ruler, né? Show Ruler. Vou deixar uma guia aqui para eu ter o reconhecimento da base, tá? Então, criou aí essa estrutura, vamos dar sequência. Como a gente já sabe, eu preciso ter 2 objetos, então eu vou chegar aqui, vou criar aqui o retângulo, tomando cuidado de não manter a camada selecionada para que eu não tenha uma camada só com 2 objetos, então eu vou criar exatamente fora. Então, tirei a seleção aqui, utilizando o atalho Ctrl+Shift+A, tá? Então, vou lá. Crio aqui um retângulo mais ou menos com o mesmo tamanho, estou pressionando o Shift para ele virar um quadrado perfeito, e agora mando aqui o anchor point para o meio, e utilizando, né, a Pen Behind, eu vou colocar ele aqui na base. Eu vou até mudar a cor, colocar uma cor mais interessante aqui para gente, está com gradiente, clicar aqui em Fill, vamos botar aqui um Solid Color, e eu quero colocar um amarelo, tá? Então, trabalho aqui mais ou menos dessa maneira. Ok, eu já tenho esses 2 objetos. E aí, o que eu vou fazer? Qual o processo aqui de animação? Primeira coisa, o posicionamento de cada um mostra onde a minha animação vai iniciar e onde a minha animação vai terminar. Como eu primeiro faço a animação no triângulo, é ele que determina todo o compasso, todo o ritmo da minha animação, eu vou liberar aqui as 2 propriedades, pressionando P e depois Shift R, para ver o Position e Rotation juntos. E como eu só vou deslocar um eixo, o eixo horizontal, pressionando o botão direito sobre a propriedade Position, eu vou utilizar essa opção chamada de Separate Dimensions, que aí, dessa forma, eu consigo lidar somente com a posição horizontal, né, a posição X, sem ter problema de ver o gráfico da vertical, sem querer mexer na propriedade, deslocar esse elemento em altura, eu acabo tendo um pouco mais de controle. E aí, eu vou lidar agora com a animação. Então, marquei aqui o meu Position X e o meu Rotation, vou pressionar U aqui só para ver os keyframes que eu quero. E aí, depois aqui de uns 10 frames mais ou menos, eu vou voltar ele aqui um pouco para trás, vou inclinar ele um pouco, não precisa ser nada demais. E depois de 12 frames, tá? Se você quer entender por que eu estou escolhendo 12 frames, dentro dos nossos cursos aqui de After, eu tenho a explicação falando sobre isso, por que eu estou trabalhando com metade aí de 1 segundo, é bem legal, vale a pena aí vocês consumirem, tá? E aí eu vou deslocar o objeto para o outro lado, chegando a mais ou menos a posição aqui do meu quadrado, né? Então, mais ou menos aqui, já tem, ó, esse movimento. E aí, agora, eu vou voltar ele para o status inicial aqui de rotação, copiar, ó, mais ou menos aqui, e também
né? Vou trazer ele um pouco mais para cá, vou copiar esse keyframe. Então, desloquei ele um pouco além do objeto, para chegar aqui eu ter esse exagero, né? Então, agora eu já tenho esse movimento aí acontecendo pra gente. Aí você pode falar, pô, Cropa, gostei, tá legal o movimento, mas eu tô achando ele meio sem graça, né? O movimento tá até acontecendo da maneira legal, mas eu tô achando tudo muito lento. Então, falta a gente controlar a velocidade. Eu vou tirar aqui a visibilidade do meu retângulo, por enquanto, só para que a gente controle a velocidade dele. E aí, selecionando todo mundo com o botão direito, eu vou estar utilizando aqui o nosso Keyframe Assistant para eu forçar aqui a suavidade de entrada e saída. Com o Easy, eu acabo acelerando e desacelerando por igual o meu movimento, né, na entrada e na saída dos keyframes, só que aí, clicando no Graph Editor, eu consigo lidar com esse controle de velocidade de uma maneira um pouco mais específica. E aí uma dica para vocês é o seguinte, vocês percebem aqui que eu estou tendo os dois gráficos, como vocês podem ver pelas cores aqui, a cor em X e a cor, né, para o Rotation, você percebe aqui que eu estou tendo os dois gráficos evidentes, mas eles têm amplitudes diferentes, porque o jogo de valor é diferente, né? A rotação, ela muda muito menos do que o deslocamento do objeto. Só que aí, se você tiver controlando a velocidade em separado dos elementos, pode até ser fácil você movimentar eles em separado, mas o movimento não vai ter velocidade casada. Então se acostumem, no momento que você for suavizar, lidar com a aceleração e desaceleração do objeto, trabalhar com essas propriedades unidas, porque no momento que você fizer um laço de seleção nesse keyframe, você vai conseguir trabalhar com a aceleração tranquilamente. Então eu vou chegar aqui no início do movimento, eu vou jogar o pico de velocidade mais para a esquerda, ou seja, ele vai ganhar velocidade bem no início, para que ele, ó, suavize. Então, você já percebe que essa dramaticidade traz para a gente esse controle. No que ele estiver no meio da animação principal, do movimento principal, obviamente ele vai acelerar para depois suavizar no repouso. Então, aqui eu vou, da mesma maneira, trazer para a gente, ó, um pico de velocidade no início, lembrando de selecionar os dois keyframes para trabalhar os dois juntos, ó, mantendo aqui linearmente. Eu pico um pouco mais para cá, ó. Então você já percebe, ó, um movimento legal, e aí você vê que ele suavizou. Se você quiser trazer um pouco mais de retardo aqui nesse ponto, que ele chegue nesse limite, pega aqui todo mundo, puxa para a esquerda, para que o pico de velocidade seja mais distante, e nessa área aqui, nesse ponto, ele esteja quase que totalmente desacelerado, quase que parado completamente. Então você já tem aí, ó, esse movimento acontecendo aí de maneira legal. Acho que até está desacelerando muito. Posso trazer um pouco mais para cá. Ó. E aí você tem um movimento legal acontecendo, beleza? Então essa é a primeira etapa, a gente já entendeu aqui o movimento. Agora vamos começar a pensar no casamento aí das formas. Porque assim, se eu estou tendo um movimento, será que eu vou ter que fazer a mesma animação no retângulo de cima, no quadrado de cima? E se eu fizer isso, será que eu vou conseguir fazer no mesmo casamento? Porque a gente viu lá no meu exemplo que eu tenho que ter aqui um momento de corte de uma camada para outra, para que nesse momento de corte eu passe de uma forma para outra, mas a velocidade não muda. Eu não tenho a sensação de degrau, né? A gente costuma chamar muito em produtora, em TV, que quando a animação está batendo, a gente fala, oh, sua animação está batendo, ou ela tem um degrau no tempo. O tempo vem acontecendo, ele subiu, ele desceu muito rápido, e isso não traz uma sensação fluida legal para quem está consumindo. E aí, pensando nisso, o que você faz? A gente vai começar a lidar com a propriedade muito importante e muito simples do After Effects, que é o Parent, tá? O Parent é uma propriedade que muita gente se educou a só usar para conectar um elemento no outro, para seguir, para fazer a mesma estrutura e por aí vai. Mas o Parent ele também é usado, na grande maioria das vezes, até ele nasceu com esse intuito, para você complementar elemento. Ou seja, eu tenho vários objetos parenteados e um vai complementar o movimento do outro. Isso cria uma teoria de rigging e tal, que a gente vai ver nos cursos em 3D aqui na plataforma. Mas aí o que eu faço? Seguindo essa linha de raciocínio, eu vou posicionar o meu triângulo aqui ó, no seu keyframe final, onde ele assume o mesmo alinhamento, vamos dizer assim, com o nosso retângulo, tá? E aí agora eu venho no retângulo e faço com que ele respeite aqui o nosso triângulo. Dessa maneira, os dois aqui acabam tendo o mesmo movimento e agora eu só vou trabalhar com o processo de corte. Aí o que eu faço?
Eu vou chegar aqui, vou escolher um momento aqui de transição, pode ser aqui no meio, estou aqui no frame 14 mais ou menos. Se esse cara aqui é o triângulo, eu quero que ele seja o ponto inicial, com ele selecionado, utilizando o atalho Alt colchete direito, tá? Então, ó, Alt colchete direito, cortei, tá aí tranquilo. Eu vou fazer esse cara seguir até aqui. E o de cima, eu quero que ele comece nesse ponto. Então, eu jogo aqui o Alt colchete esquerdo. Aí, só um detalhe. Quando você pressiona o Alt colchete esquerdo, o Alt colchete direito, o espaço do keyframe é exatamente esse daqui que está ocupado, tá? Eu tenho, ó, esse espaço aqui entre esses dois. Então, vai chegar um momento, para quem está consumindo, ó, se você passar rápido, você não vê a transição de um para o outro. Mas se você para aqui, chega um momento que você vê esses dois. Isso não é legal. Então, eu vou chegar aqui e vou delimitar, né? Então, vou lá, trago para cá, manualmente mesmo, para que eu tenha passagem no corte seco. Ó. Foi lá, e aí já foi. Eu tenho essa estrutura acontecendo de uma maneira bem legal, tá? E aí, beleza. Se eu quiser terminar aqui, tá funcionando. Eu fiz o Shape Morph, não necessariamente utilizando o Transform Path lá que a gente viu, né, no início da explicação. Só que para dar esse ato mais orgânico, mais arredondado, vale a pena eu também utilizar ele. Então, o que eu vou fazer aqui? Aproveitando aqui esse momento, né, em ambas camadas, aqui no seu conteúdo, eu vou converter o Polystar para Bezier, então, converte to Bezier Path, a mesma coisa aqui no retângulo, ó, você vê que visualmente não muda nada pra gente, é a mesma propriedade, só que aí agora, né, propriedade visual que eu falo, só que aí agora eu consigo animar o path dele. Aí o que eu faço? Aqui no processo, né, de animação, mais ou menos para cá, acho que o movimento até o corte foi muito grande, eu vou trazer um pouco mais para cá, que aí eu consigo, ó, lidar bem aqui com ele, mais um pouquinho aqui para a esquerda, tá? Ótimo. Então, ó, mais ou menos aqui, tá? No meio do caminho, eu vou marcar o path, dizendo, olha, eu quero que daqui para trás você continue sendo esse triângulo bonitinho e tal, só que aqui, no seu último keyframe mais ou menos, eu quero que você comece a deformar. E aí eu vou utilizar, vou dar um zoom aqui pra gente, eu vou utilizar, né, aqui nas ferramentas que compõem a caneta, eu vou utilizar aqui o Convert Vertex, porque aí no caso, eu só preciso chegar aqui, ó, criar um pouco mais de arredondamento, ó, arredondamento para cá, vou puxar um pouco mais essa forma, né, esse vértex para aqui, para mostrar essa abertura. E aí, quando você vai vendo, olha lá, ó, você está aqui, ó, mutacionou, e aí você tem esse pop-upzinho acontecendo de uma maneira legal. Eu posso fazer até com que isso aconteça um pouco mais para cá, né, ó, e aí você tem uma passagem bem mais interessante aí. E a mesma coisa acontecendo aqui, ó, você vê que é brusco, não é isso que nós queremos. Então, eu vou lá, nesse seu primeiro frame, marco, né, para ter esse keyframe aí ativo, vou dar um Ctrl C, mais ou menos para cá, ó, Ctrl V, e aí nesse primeiro keyframe eu vou lá, ó, abro aqui ele, ó, deixo para cá, para ele ficar bem parecido com o que nós temos ali na passagem, dessa maneira, aqui, ó, criando aí essa estrutura, e aí agora, ó, de um para o outro, eu estou tendo a transformação acontecendo de maneira bem legal. Até vale a pena, depois que você faz esse movimento, né, você dá uma suavizada aqui na transformação, né, dando o Easy Easy, então seleciono eles aqui, forcei, ó, o Easy Easy, para que fique algo um pouco mais fluido, não tão chapado, tão marcado o movimento, tá? E também algo que sempre ajuda a mão na roda aí para todo animador é o Motion Blur. Então, habilitou aqui o Motion Blur, checa se o After Effects habilitou o Motion Blur também para as camadas, e aí o próprio movimento gera esse desfoque e a mutação acaba acontecendo de uma maneira bastante legal aí pra gente. Ó. Chegou aí, vou abrir aqui um pouco mais, e nós já temos esse resultado acontecendo de uma maneira bem legal, beleza? Então, qual o aprendizado? Como eu falei no início, é importantíssimo que você sempre entenda que se você tem um elemento
indo de um ponto a outro visualmente, né? Ele tinha uma forma, ele se tornou outra. Na grande maioria dos casos, ele no After Effects, ele é, né, duas camadas. Ele acaba gerando duas camadas para que você entenda que nesse momento eu tenho um tratamento de movimento, nesse outro momento eu tenho outro tratamento de movimento. Fora isso, é importantíssimo você perceber que se eu tenho objetos que se transformam um no outro, mas seguem a mesma estrutura física, né? Eles se deslocam na mesma velocidade, com a mesma distância, eles precisam estar conectados para que você tenha um casamento de velocidade melhor. Isso acaba sendo muito mais fácil porque eu estou tendo uma única camada com um posicionamento, com um controle de velocidade e outra só sofrendo a sua mutação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. A gente vai se encontrar bastante, não só em Alura+, mas também em outros cursos aqui na plataforma. E é isso. Eu sou Marcos Cropalato e até o próximo vídeo. Conheça os cursos de design na Alura. Temos formações de design gráfico, edição de vídeos, motion design, experiência do usuário e mais. Tudo isso usando as principais ferramentas do mercado como Photoshop, Premiere, Sketch e DaVinci. Vem estudar com a gente!